Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também boa noite para Maringá e região que nos assiste pelo canal 15. Boa noite para Campo Mourão e região que nos assiste pelo canal 12. Boa noite para Cianorte e região que nos assiste pelo canal 46. E também, é claro, boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, que nos assiste em todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. O assunto do Pauta em Debate desta noite é direito trabalhista, ou melhor, as mudanças que estão acontecendo no direito dos trabalhadores. E a gente tem aqui, para nos pautar, uma matéria do Jornal de Londrina, né? Matéria do Fábio Calçavara. Mudança na concessão do auxílio-doença pode gerar desemprego, falam algumas lideranças empresariais. Mas é só essa mudança? Tem mais mudança acontecendo? Pois é. Para falar sobre as mudanças no direito trabalhista que estão sendo propostas por medida provisória pelo governo federal, estará conosco nesta noite o Dr. Murilo de Carvalho Rosário, que é advogado trabalhista e especialista em direito empresarial pela Universidade Estadual de Londrina e membro da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Londrina e região. E ele vai falar sobre todas as mudanças que aconteceram no seguro-desemprego, no auxílio-doença, na pensão por morte. São muitas mudanças que a gente até não percebe a extensão dessas mudanças. E você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que é dona de casa, tem que estar atento e atenta a essas mudanças. Tudo isso no Pauta em Debate desta noite, logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria. Em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé. Com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E o assunto desta noite, claro, eu tenho certeza, vai interessar a você, meu amigo, a você, minha amiga, que é trabalhador, que é trabalhadora. Interessa todo mundo, mas particularmente a quem está no mercado de trabalho ou quer voltar ou quer ingressar no mercado de trabalho. Nós vamos falar das mudanças do universo do mercado de trabalho, do direito trabalhista, editadas pelo governo federal. Você acordou e eu também em janeiro, com mudanças nas regras de concessão de alguns benefícios de trabalho, direitos trabalhistas e também de direitos previdenciários. Então, por exemplo, o auxílio-doença, que era até então, há muito tempo, os 15 primeiros dias por conta da empresa e o restante por conta do INSS, passou agora a ser 30 dias por conta da empresa. Inclusive, alguns empresários dizendo, né, olha, isso vai gerar desemprego, porque, na verdade, eu até vou mostrar aqui, o Giovanni mostra para a gente aqui, né? Olha só. A matéria do Jornal de Londrina, mudança na concessão de auxílio-doença pode gerar desemprego na avaliação de empresários, líderes empresariais. Então, tudo isso está mexendo
vai mexer necessariamente com a vida do trabalhador e da trabalhadora aqui do país. E para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos o Dr. Murilo de Carvalho Rosário, que é advogado trabalhista, especialista em direito empresarial pela Universidade Estadual de Londrina e também membro da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil de Londrina. Dr. Murilo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Luiz, boa noite e obrigado pelo convite. Doutor Murilo, para a gente começar esse bate-papo, muita gente fala que houve mudança no direito trabalhista, a oposição ao governo Dilma dizendo que houve mudança, o governo dizendo que não houve mudança, a presidente na campanha eleitoral disse que não ia mexer em direitos trabalhistas de jeito nenhum. Ela usou até a expressão, nem que a vaca tussa, né? E a vaca parece que tossiu. Eu estou enganado? Houve mexida em direito trabalhista, na sua opinião, ou é só uma acomodação da legislação? Luiz, na verdade, houve uma severa mudança nos direitos trabalhistas, não só trabalhistas, mas sim previdenciários. Pois é, a vaca tossiu. Isso é um reflexo do governo PT, da política econômica que o governo PT e dos últimos 4, 8, 12 anos do governo atual. É nada mais do que um reflexo. O governo o que quer? Ele quer ajustar as contas para estancar o rombo que a Previdência Social ele traz ao país. Naturalmente, a Previdência Social traz um rombo ao país, mas não como tem sido feito nos últimos anos. E as mudanças, na verdade, foram algumas, né? Pensão por morte, seguro-desemprego, o auxílio-doença, o abono salarial, o seguro-defeso. Tá? Vamos começar então pelo auxílio-doença? Você falou? Eu até disse, até antecipei aqui, pelo que eu percebi na imprensa, que os primeiros 15 dias eram por conta da empresa e o restante pelo INSS. Parece que isso mudou. Correto. Então, antigamente, como que era? Antes da medida provisória, como que era? Até o 14º dia, ou seja, a partir do 15º dia, até o 14º dia, como funcionava? A empresa, ela pagava ao funcionário aquele período de afastamento. A partir do 15º dia, quem paga é o INSS. Agora mudou. Não são só mais 15 dias, e sim 30 dias. Ou seja, até o 29º dia, quem vai pagar é a empresa. E a partir do 30º dia, quem vai pagar é o INSS. Isso não é só ruim para o empregado, mas é ruim para a empresa, que vai arcar com o funcionário um mês fora da empresa e vai pagar o salário dele mesmo ele não estando afastado. Deixa eu só entender, para o pessoal entender em casa. Então, se o Luiz César agora está de atestado, né? Tá de atestado. Eu vou lá, pego um atestado, que eu estou com uma dor no cotovelo aqui muito grande, e o médico me dá 30 dias de atestado médico, né? Sim. Eu pego um atestado, vou lá no RH da CNT, falo lá com o Celso, falo, Celso, está aqui meu atestado. Fosse antes da medida provisória, os primeiros 15 dias, era por conta, o Celso ia pagar, a CNT paga o meu salário, mesmo estando encostado, como se dizia antigamente, de atestado médico. Sim. A partir de agora, a CNT vai ter que bancar 30 dias eu em atestado. E só a partir do 30º dia que o INSS passa a pagar, é isso? Isso, na verdade, você vai ficar afastado. Se você ficar afastado até 29 dias, aí é a CNT que vai ter que pagar esse seu salário. A partir do 30º dia, quem vai pagar é o INSS. Quer dizer, para as empresas, praticamente dobrou o custo. Justamente, e dobrou. E, na verdade, vai gerar desemprego, sim. Isso, na verdade, é uma lógica do mercado. Por quê? Porque se o funcionário ficasse mais de 15 dias afastado, isso gera, no direito trabalhista, o direito à estabilidade. E agora, como que vai ficar? É só a partir do 30º dia que vai ter esse direito à estabilidade? Sim, só a partir do 30º dia. Ou seja, se você ficar afastado antes, a empresa pode te mandar embora e você não tem direito à estabilidade. Obviamente que tem uma discussão se está mandando o funcionário embora porque está doente, como que está, tal, e essa é uma discussão no direito do trabalho. Agora, até o 30º dia, ele não tem direito à estabilidade. Quer dizer, então, que eu posso ser mandado embora, se eu for lá com o meu atestado para o Celso, o Celso fala assim, já era, e sem direito à estabilidade. Sem direito à estabilidade. E ninguém está falando isso no mundo da imprensa. Não, sem direito à estabilidade. E esse é o mais cruel com o trabalhador e também é cruel também com a empresa que vai arcar com o funcionário ficando tanto tempo fora. E para que o governo está fazendo isso? Obviamente para economizar. E com a mudança do auxílio-doença, vai economizar e vai ser muito prejudicial ao trabalhador. Isso sem sombra de dúvidas. Quer dizer, o dinheiro que era pago pelo INSS, leia-se governo federal, passa agora a ser pago pela empresa, mas de certa forma quem paga essa conta é o trabalhador. É o trabalhador. Que pode inclusive perder o emprego nessa com certeza. Então, o auxílio-doença foram uma das medidas editadas pela nossa presidente Dilma,
que vai ter mais prejuízo ao trabalhador e reflexo também no caixa da empresa também. Quer dizer, e uma coisa curiosa, doutor Murilo, vamos fazer o seguinte, eu ia falar aqui das centrais sindicais, mas vamos inverter. Vamos falar ponto por ponto, até para as pessoas entenderem a extensão da mudança. Bom. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas não teve mudança, grande mudança, é coisinha lá. Inclusive, por exemplo, a questão do seguro-desemprego, vamos entrar no segundo ponto. Muita gente achava que era um absurdo a pessoa trabalhar 3 meses, né, ou alguns meses e ter direito ao seguro-desemprego. Como que funciona isso? Vamos pelo início. Como funciona o seguro-desemprego? O seguro-desemprego funciona da seguinte forma. Você trabalha numa empresa, é demitido sem justa causa. Quando eu digo demitido sem justa causa, então não inclui o funcionário que pediu demissão certo. E nem o funcionário que foi demitido por justa causa. Certo. Se você trabalhou 6 meses nos últimos 36 meses, ou seja, se você trabalhou 6 meses nos últimos 3 anos, antes da medida provisória, você já poderia habilitar, solicitar o seu seguro-desemprego. Não funciona mais assim. Funciona por escalas hoje. Se você está dando a primeira solicitação, está dando a primeira entrada no seguro-desemprego, nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, é preciso que você trabalhe 18 meses. Aí o pessoal pergunta, tem que ser consecutivo, não tem? Não, não precisa ser consecutivo. Nos últimos 3 anos tem que ter 18 meses de emprego. Tá? A segunda habilitação, como que funciona? Então, a segunda vez que eu estou lá dando entrada no seguro-desemprego. Agora são 12 meses. E a terceira vez, a partir da terceira vez, é que nem a regra antiga. É igualzinho, são 6 meses de contrato de trabalho. E o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ele justificou da seguinte forma, que 74% das pessoas que estavam dando entrada no seguro-desemprego eram ingressantes no mercado de trabalho. E aí a reflexão que eu faço, por quê que vai tirar esse benefício dele? Eu acho que está faltando, o problema está lá na origem. Está lá na origem o problema, porque o jovem não está bem capacitado. Quem procura o primeiro emprego não está bem capacitado. Por quê, Luiz? Porque ele não foi demitido por justa causa. Ele não pediu demissão, ele foi demitido sem justa causa. Houve uma insatisfação da empresa que demitiu ele sem justa causa. Às vezes até uma seleção errada. Pois é. Então, assim, na verdade, o problema está na origem, está lá no comecinho. Será que o governo hoje, os programas do governo, eles estão atendendo realmente a população? Eles estão atendendo realmente o trabalhador? Eu acredito que não. Eu acredito que não está. Tem gente, eu vou fazer aqui o advogado do outro lado, né? Tem gente que acha que seguro-desemprego não é um direito que deveria existir, que na verdade ele acaba estimulando pessoas a não investir numa carreira maior, com mais tempo de trabalho, com mais tempo. Até porque eu trabalho um certo tempo, antes 6 meses, já posso pedir o seguro-desemprego. Quer dizer, eu trabalho 6 meses, já fico algum tempo em casa recebendo sem trabalhar. Muita gente também achando que isso não deveria existir e essas mesmas pessoas, já que a mudança agora pede 18 meses, até achando que isso é correto, sim, que as pessoas têm que ficar mais tempo trabalhando para ter direito ao seguro-desemprego. O que o senhor diz a respeito disso? O próprio ministro da Fazenda, Joaquim Levy, recentemente disse que o seguro-desemprego é um benefício ultrapassado. Então, o próprio ministro da Fazenda dizendo que um benefício trabalhista e previdenciário é um benefício ultrapassado, a gente já começa a ver como que esse governo ele vai levar, e na verdade é a situação do rombo que o país está em relação ao INSS. Então, eu acho muito estranho um ministro da Fazenda, e não sou especialista em economia, mas ele vir falar publicamente para o Financial Times que o seguro-desemprego é algo ultrapassado, que a China e os Estados Unidos não precisam, nunca precisaram disso, ou se já precisaram, já acabou, e agora o Brasil não precisa mais disso também. Eu acho que a situação da China e dos Estados Unidos é completamente da situação do Brasil. Você tirar o direito do trabalhador de uma medida provisória que é feita da noite para o dia, que nem foi feita, e a medida provisória, Luiz, eu não sei se você sabe, mas ela tem que ter um caráter relevante de urgência. Me fala qual foi o caráter relevante, qual foi o caráter urgente que teve nessa medida provisória? O rombo do governo. O rombo do governo. Foi prejudicar o trabalhador, a vaca tossiu. A presidente Dilma, ela foi uma candidata e hoje é uma presidente. E ela não soube passar, na minha visão política, na minha visão pessoal, para o seu eleitor e para a população brasileira, o rombo que se encontrava o governo dela. E hoje a gente está tendo aí. É um reflexo. Contrário, ela sempre negou, disse que a economia estava ótima, quem falava que ia ter que fazer ajuste era alarmista, né? Nós falávamos aqui nesse programa várias vezes, falei várias vezes com entrevistados, e sempre nos debates a presidente negando tudo isso. Claro, deixamos aqui o espaço para presidente, para quem quiser contestar as nossas informações. Doutor, seguindo um pouquinho mais por essa questão
das mudanças, já que houve mudanças no direito trabalhista, isso é inegável, e houve então também quebra do contrato que a presidente Dilma fez com você que votou nela, né? Eu não votei, mas quem votou na presidente Dilma, e achando que não havia quebra de contrato, no direito trabalhista, houve mudança de direito trabalhista. Quais outras mudanças que são relevantes nessa medida provisória? Já que a gente está falando de seguro-desemprego, a gente podia falar um pouquinho do seguro-defeso, que pouca gente sabe o que é o seguro-defeso. O seguro-defeso nada mais é do que o seguro-desemprego para o trabalhador, o pescador artesanal. Como assim um pescador artesanal? Aquele trabalhador que exerce a pesca de forma exclusiva e artesanal, ele tem direito a esse benefício, que é de um salário mínimo. E é destinado àquele período em que a pesca ela é proibida até para que se possa recompor os peixes e tal. Enfim, mudou. Hoje, qual que é a diferença antes da medida provisória e depois da medida provisória? Antes da medida provisória não existia uma carência. Hoje existe uma carência de 3 anos, existe um registro oficial de pescador, onde o trabalhador vai lá, faz o registro, e aí ele já tem direito, após esses 3 anos, ele já pode começar a receber o seguro-defeso. E o que mais mudou? Ele não pode acumular 2 benefícios, que nem podia antes. Hoje, então, ele não pode mais acumular o seguro-defeso e um auxílio-doença, por exemplo. Isso ele não pode de forma alguma. Antes podia, hoje não mais. Então, essa carência que o governo fez prejudicou também o pescador, que a gente não vê muito na nossa região, mas Brasil afora, muitos trabalhadores utilizam desse benefício previdenciário. Bom, deve ter bastante a ponto do governo se incomodar com o benefício, né? Com certeza. Deve fazer diferença na conta do governo no final do mês. Com certeza, com certeza. Então, assim, nada mais são, essas atitudes, essas medidas nada mais são, como a gente estava falando aqui, para estancar o rombo da Previdência Social que ela traz ao país. E outras mudanças que aconteceram, a pensão, por exemplo, questão pensão por morte, na questão da Previdência, qual a mudança mais significativa? A pensão por morte, na minha visão, foi a que teve maiores mudanças. Tá? E é bom explicar até devagar, o pessoal de casa até entender. Como que funciona? Como que está funcionando hoje? O governo instituiu 2 requisitos. O primeiro requisito é que o segurado, o beneficiário, na verdade, ele tem que ter contribuído por 24 meses. Ou seja, existe uma carência de 24 meses para que seu dependente receba esse benefício. Tá? Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, qual que é? É que exista uma união estável ou um casamento de mais de 2 anos. Ou seja, você tem que fazer uma comprovação que você é casado ou tem uma união estável há mais de 2 anos e que o trabalhador tenha contribuído com a Previdência Social por no mínimo 24 meses. Fora isso, não recebe. Além disso, quais foram as mudanças em relação à pensão por morte? O teto, o cálculo da pensão por morte, ele também mudou. Antigamente, a pessoa se aposentava com 100%, ela recebia a pensão por morte por 100% do que aquele trabalhador do salário-benefício. Ou seja, recebia R$ 1.500, o meu benefício continua o mesmo, 100%. Hoje não mais, Luiz. Hoje funciona 50% ao cônjuge e mais 10% de cada dependente. Vamos lá. Então, se eu sou casado, tenho 3 filhos, e aí eu venho a faltar. A minha mulher vai receber, então, 50% do que eu recebia, do seguro-benefício, e os meus 3 filhos, cada um, vão receber 30%. 10, 20, 30, ou seja, vai receber 80%. Então, mudou. Isso daí, ele causa, realmente, afeta muito o bolso dos dependentes daquele trabalhador. Olha, são mudanças expressivas no direito trabalhista, e eu sei que você pode estar pensando, minha amiga, tem coisas que realmente eu concordo, tem coisas que eu discordo, mas são mudanças. E todas as mudanças que nós falamos até agora, você percebeu uma coisa, é tirando dinheiro, né? É tirando um direito que já havia. Eu não vi nenhuma mudança, o doutor Murilo vai me corrigir depois do intervalo comercial, eu não vi nenhuma mudança ampliando, do tipo assim, não, olha, nós achamos que estava pouco, vai dar um pouquinho mais, vamos investir um pouco mais nisso. Pelo contrário, tudo é tirando dinheiro num movimento muito claro de economia para os cofres públicos, para o governo federal particularmente, e tirando o dinheiro do trabalhador ou jogando a conta para a empresa. Depois do intervalo comercial a gente vai falar também sobre a situação, como que a sociedade recebeu essas mudanças, como que o mundo do direito recebeu e por que até agora a gente não vê gritaria das centrais sindicais, por exemplo, dizendo que houve quebra de contrato, quebra de promessa da presidente e, claro, mudando de direitos trabalhistas. Tudo isso depois do nosso intervalo comercial.
servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nessa noite estamos falando das mudanças dos direitos trabalhistas no Brasil, mudanças essas feitas por medida provisória pela presidente Dilma Rousseff logo depois de reassumir a presidência da República. Está conosco aqui nesta noite o Dr. Murilo de Carvalho Rosário, que é advogado trabalhista aqui em Londrina, especialista em direito empresarial pela Universidade Estadual de Londrina e também membro da comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Londrina. E também vou passar o contato, se você quiser entrar em contato também. Dr. Murilo atende na rua Senador Souza Naves, 289, sala 102, e o telefone é 3351-4982, 3351-4982. O senhor falava da mudança, antes do nosso intervalo, das mudanças da questão previdenciária. Mais alguma coisa importante? A gente está falando em relação à pensão por morte, que foi o benefício que mais foi suprimido do trabalhador e do beneficiário. A gente está falando então do requisito que foi imposto, né? A gente falou da forma, da regra do cálculo também, e o mais curioso, viu, Luiz, em relação ao tempo de duração da pensão devida ao cônjuge. Hoje, então, como que é feito esse cálculo? Depende da sobrevida do beneficiário. Como assim? Por exemplo, se a pessoa ela tem de 35 ou menos tempo de vida, ela sim, ela vai ter a pensão por morte vitalícia. Para o resto da vida dela vai receber. Eu não tenho, ou seja, hoje equivale a uns 44 anos. Tá? Então, se a mulher, o cara morre, ela tem 44 anos, ela vai receber a pensão mensal vitalícia. Agora, eu não tenho 44, tenho 40. Até eu pedi licença para conferir a tabela aqui, até porque são novas essas medidas provisórias. Ela vai ter, então, 15 anos agora de pensão por morte. Mas eu sou muito jovem, eu tenho 20. Até 24 anos ela só vai ter direito a 3 anos. Aí o governo efetivamente ele vai economizar. Está tirando muito benefício do trabalhador, está tirando muito benefício de quem contribuiu a vida inteira para deixar para a sua família o bem mais importante. Quer dizer, vamos trocar em miúdos aqui, porque a conversa está ficando interessante. Eu sei que você não sabia de tudo isso, eu também não sabia. Então o Luiz César tem 51 anos, eu estou contribuindo já há muito tempo, e eu resolvo, né, por um motivo ou por outro, eu resolvo casar com uma moça de 25 anos. Tá? Aí no dia seguinte, daí 2 anos, tem que ficar 2 anos junto. Sim. Agora pela nova regra. Quando eu faço 3 anos de união estável ou de casamento, o Luiz César, por um motivo ou por outro, empacota. Né? A moça vai receber só 3 anos de pensão? Até 24 anos, 3 anos. No caso, 25 anos, se essa for a moça, ela tem direito a 6 anos. 6 anos. Então, quer dizer, aquela história que muita gente achava que era o golpe, né? Da mocinha de 20 anos, 25 anos, que casava com o senhor de 70 para receber a pensão, esse golpe vai ter tempo marcado para acabar. E parece brincadeira, mas até o ministro da Casa Civil, Luiz Mercadante, ele justificou para que esse tempo mínimo de 2 anos de casamento é realmente para isso, para evitar os casamentos golpistas, os casamentos oportunistas. Então, essa foi a justificativa do ministro da Casa Civil. Mas por outro lado, eu sei que você pode estar achando legal, não, está certo, essas meninas ficam casando com os veinhos para pegar pensão, mas não mexeram só na faixa de idade mais nova, a faixa mais avançada também teve mudança. Sim. Agora imagina, uma mãe de família que teve ao seu lado um companheiro e que ele veio a faltar, e ela tem, vamos dizer, 40 anos. 40 anos. 40 anos, ela vai ter direito apenas a 15 anos. E depois desses 15 anos, como que vai ser a vida dela? Ou seja, ela sempre ficou em casa, foi dona de casa, o trabalhador sempre contribuiu, e agora não vai mais ter a pensão vitalícia, pensão por morte vitalícia. Então é algo estranho. Agora, uma coisa da pensão por morte que realmente foi muito interessante, foi a questão que parece lógica, a questão que se o dependente ele for condenado pelo crime e que tenha resultado a morte do segurado, ele não tem mais direito. Murilo, não era assim? Não, antes era só em relação à herança. Hoje também é em relação ao benefício. Isso é uma questão óbvia e que já estava... Deveria ter sido assim sempre. Há muito, né? É só, lógico, mas é uma questão óbvia, né? Isso tem que ser sancionado, ou votado, ou mexido
Enfim, tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional todas essas mudanças? Na verdade, a medida provisória funciona da seguinte forma. Então tem que ter os dois requisitos, que nem eu falei no bloco anterior. Urgente e tem que ser relevante. Tá? A medida provisória, ela entra por um tempo determinado, ela já tem força de lei. E depois o Congresso Nacional ele tem que sancionar. No caso do auxílio-doença, da pensão por morte, por enquanto não vai se mexer. O governo ele fala que começa a valer a partir do primeiro dia do terceiro mês subsequente. Parece difícil, mas é do primeiro dia, através do terceiro mês subsequente da edição dessa medida provisória. O primeiro dia do terceiro mês, vamos pensar, vai começar então a partir de 1º de março. A gente até brinca nos corredores do fórum, ou seja, a pessoa tem que morrer até 28 de fevereiro para a viúva ela ter direito à pensão por morte vitalícia. Morreu a partir de março, aí vai ter que se enquadrar aqui. A pensão vai diminuir de tamanho, não vai ser integral mais. Justamente. E por tempo determinado, o que hoje não acontece, hoje é vitalícia. Depende realmente da sobrevida do beneficiário. Às vezes eu tenho a impressão, doutor Murilo, me corrija se eu estiver errado, que a sociedade brasileira não tem conhecimento nem profundidade dessas mudanças e que eles fizeram de uma tal forma que estão mexendo, exceto pela questão, claro, do seguro-desemprego, do auxílio-doença, que isso que mais chamou a atenção porque atinge um universo maior, mexeram com alguns grupos que estão adormecidos. Seguro-defeso, pescador, quem está preocupado com o pescador não são os próprios pescadores, né? O resto do país não está preocupado. A questão da pensão por morte, somente as famílias que passam por isso acabam convivendo com esse problema. E a grande maioria não está esperando que o cabeça de família morra, então não está preocupado. Mas são mudanças profundas na questão do direito trabalhista e previdenciário e que vão ter reflexo na vida de quase todas as famílias brasileiras nos próximos anos. Sim. Agora depende do Congresso Nacional, do Legislativo, do Congresso, da Câmara e do Senado, votar para que essas medidas provisórias não sejam mais provisórias, e sim elas se tornem lei. Eu acredito, como são medidas impopulares, por um lado são medidas impopulares, eu acredito que não vai passar, como a gente diz. No entanto, a gente sabe que o governo PT ele detém a maioria no Congresso e a maioria na Câmara dos Deputados. Então, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que não passa. Eu acho que ela não passa. Mas o que me chama a atenção, o que está me chamando a atenção, e aí o que o senhor mesmo coloca, é o silêncio que é observado, que eu não sei se eu estou muito incomodado com isso, eu estou enganado ou não, mas eu observo um silêncio quase sepulcral das centrais sindicais, a CUT, que sempre fez aí manifestações na praça pública em função do salário mínimo, em função do direito trabalhista, está calada. As outras centrais sindicais estão caladas. A Ordem dos Advogados do Brasil, que o senhor faz parte, a Ordem Nacional, está calada. A CNBB está calada. A Associação Brasileira de Imprensa, vamos puxar aqui também para o meu lado, está calada. A sociedade civil está calada, como se essas mudanças fossem algo que não fosse mexer com ninguém, ou fossem necessárias, ou é uma modernização para tirar custo das empresas, o que não é verdade. E isso também está incomodando as pessoas? Está incomodando. A questão é o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui falo por ela, a gente tem feito projetos, a gente tem feito, enfim, existem estudos para ver quais são os impactos que isso ele está reduzindo o direito do trabalhador. A Comissão do Direito Previdenciário, a Comissão do Direito Trabalhista, ela está sim hoje trabalhando para que isso seja mudado. Até porque a Ordem dos Advogados do Brasil ela é a maior instituição civil brasileira e sempre combate aquelas questões que realmente prejudicam o trabalhador e prejudicam algo que desse tipo é impensável. Situações como essas situações. Mas falta sim, eu concordo com você que falta sim. Falta do sindicato, falta da imprensa, falta dos advogados. Em relação aos sindicatos, das centrais sindicais, é até interessante falar, porque, desculpe até a minha expressão, mas é algo chamado rabo preso, né? Porque foram eles os apoiadores da campanha da Dilma, né? Dizer que não ia mexer no direito trabalhista, no direito previdenciário, e mexeu. Então, assim, a gente está apoiando uma candidata que dizia que não ia mexer, a candidata dizia que não. E agora nós estamos com uma presidente que a presidente mexeu. Então, como que a gente fica nessa situação? Votamos nela, elegemos ela, e agora, como que fica a relação do sindicato? O sindicato, Luiz,
e as centrais sindicais, eles têm que começar a se movimentar. E eu acho que ainda não teve tanta repercussão, porque, como a gente disse, algumas dessas medidas provisórias vão começar a valer a partir do dia 1º de março. Então, assim, até lá tem muita água para correr debaixo da ponte, e depois disso eu tenho certeza que vai existir uma manifestação da imprensa, das entidades sindicais, da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, e das associações de classe. Com certeza eu não tenho a menor dúvida disso. E eu coloco nesse rol também, eu esqueci, a União Nacional dos Estudantes, a nossa gloriosa UNE, né, que também foi às ruas na minha época contra a ditadura, e que agora parece que não está acontecendo. Você pode estar se perguntando e falando assim, Luiz César, você está querendo ser muito gostoso, né, ficar cobrando a OAB, a CNBB, todo mundo. Não é isso. Me preocupa, minha amiga, me preocupa, meu amigo, quando há mudanças profundas como essas e que acabam não sendo discutidas com a sociedade. A forma como fazer, que tem que mudar a questão trabalhista no Brasil, isso já todo mundo tem consenso em relação a isso, mas como mudar, o que tirar, o que mexer, tem que haver um grande debate com a sociedade, na minha modesta opinião. Por isso, tomo a liberdade de cobrar aqui publicamente as entidades, principalmente as centrais sindicais, e deixo da mesma maneira o espaço à disposição de todas as entidades citadas, inclusive da OAB, para que faça a sua manifestação nesse programa também, ou faça o contraditório daquilo que eu estou colocando aqui. Não, você está errado, nós já nos manifestamos, fizemos uma carta, você não está informado. Maravilha, o espaço está à disposição. Doutor Murilo, há mudanças ainda que podem acontecer, essas foram as primeiras, para por aí, o que o mundo do jurídico diz a respeito disso? Antes de tudo, a gente podia falar também uma coisa que mudou e foi absolutamente favorável, aí não vamos falar mal, vamos falar bem também, na minha visão, tá? Foi em relação ao abono salarial. O que é o abono salarial? O abono salarial é o seguinte, você trabalhava durante um mês, pelo menos durante um ano, ou seja, trabalhava 30 dias durante um ano, você tinha direito a receber no ano seguinte o valor de um salário mínimo. O que o governo fez? Ele estendeu o período de 30 dias para 180 dias. Ou seja, se hoje eu trabalho 180 dias e recebo até 2 salários mínimos, tá? No ano seguinte eu vou ter direito ao abono salarial de um salário mínimo. Obviamente foi uma coisa acertada, porque o camarada trabalhava 30 dias e tinha direito ao ano seguinte receber ainda mais um salário mínimo, ou seja, durante um ano ele trabalhou 30 dias só e vai receber um salário mínimo no ano seguinte? Então alguma coisa estava errada. Essa foi uma mudança acertada. Essa é uma mudança acertada da presidente Dilma. Agora, eu tenho medo do que vem por aí, viu, Luiz? Eu tenho medo do que vem por aí e tenho medo de quais outras mudanças pode trazer ao trabalhador e ao contribuinte do INSS. Enfim, vai mudar o quê? Agora vai mudar o auxílio-doença acidentário, por exemplo? Agora, quem se acidentar na empresa também não tem direito de estabilidade? Como que vai funcionar? Espero que essas medidas não venham, espero que o Congresso Nacional tenha um bom senso e vote o contrário a essas mudanças que o governo atual ele quer implementar e suprimir o direito do trabalhador. Quero agradecer a presença do Dr. Murilo de Carvalho Rosário, advogado trabalhista aqui em Londrina, né, também especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina e membro da Comissão do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina. Dr. Murilo, muitíssimo obrigado pelas informações, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, boa noite. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424.
Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e quero trazer para você que, fazendo justiça, a questão da manifestação das centrais sindicais. A gente falou agora há pouco que as centrais não haviam se manifestado. Quando gravamos essa entrevista com o Dr. Murilo, não havia ainda a manifestação, mas as centrais começam, ainda que timidamente, se manifestar contra a perda de direitos trabalhistas. Forças sindicais protestam contra a perda de direitos. Manchete da Gazeta do Povo, mostrando aí manifestação do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, funcionários da Renault particularmente, protestando contra as mudanças no seguro-desemprego. Então, mais uma vez, deixamos o espaço à disposição de todas as entidades citadas nesse programa para que se manifestem, querendo se manifestar aqui também, se manifestem com relação a essa mudança profunda nos direitos trabalhistas propostos pelo governo federal. E a gente deixa claro espaço para todo mundo que a gente cobrou que se manifestassem, para que também possam utilizar esse espaço. Lembrando, as centrais começaram já há alguns dias a se manifestar, a fazer as suas provocações e manifestações para que o governo possa voltar atrás ou rever a medida provisória que tira direito dos trabalhadores. Quero deixar o meu grande abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga, que Deus esteja presente na sua vida, abençoando você e toda a sua família. Tudo de bom na sua vida. Até a próxima edição do Pauta em Debate. Um abraço. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.